Como a doença autoimune ressignificou a minha vida, como eu ressignifiquei a minha vida depois da doença autoimune, porque, para quem não sabe, meu primeiro diagnóstico de doença autoimune foi de artrite reumatoide. Quando eu ainda tinha apenas 23 anos, eu estava iniciando a minha vida profissional, estava entrando na faculdade, já estava entrando no meu primeiro emprego como técnica de enfermagem, na minha primeira profissão, e aí eu tive o diagnóstico da primeira doença autoimune. E aí se passaram 3 anos e eu achando que já estava tudo encaminhado, porque eu já tinha um diagnóstico, então eu já sabia o que é que eu tinha, pelo menos, e estava em busca de um tratamento. E 3 anos depois veio o segundo baque, veio o segundo diagnóstico da doença autoimune, que foi o lúpus. E aí foi onde o jogo virou, porque o lúpus, de certa forma, ele veio para mim muito mais agressivo do que a artrite reumatoide, onde até então só sentia dores articulares, e o lúpus já veio afetando alguns órgãos. E aí a coisa ficou mais séria, e aí eu já era da área de saúde. E aí eu comecei a entender muita coisa. Então, depois do diagnóstico do lúpus, eu comecei a ressignificar a minha vida, entendendo que a doença não veio para me machucar, não veio para me colocar para baixo, muito pelo contrário. Se eu não tivesse o diagnóstico do lúpus hoje, eu não seria a mulher que eu sou hoje, eu não seria a profissional que eu me tornei, muito mais humana, muito mais acolhedora, muito mais me colocando no lugar do outro. Então, eu entendi a minha missão depois do diagnóstico da doença autoimune, porque eu já era da área de saúde. E aí foi onde eu vi, onde eu entendi que se eu tive esse diagnóstico, sendo já da área de saúde, a minha missão era cuidar do outro. Então, a minha vida mudou depois do diagnóstico, porque eu comecei a me cuidar mais, eu comecei a me olhar mais como pessoa, como mulher, porque eu era um pouco mais desleixada com a minha saúde. Eu não me importava em fazer atividade física, até porque eu sempre fui muito magrinha, sempre tive um corpo muito legal, nunca fui de ter muita doença, nunca fui de adoecer muito. E depois que veio o diagnóstico, eu comecei a me cuidar muito mais, eu não me cuidava como pessoa, não fazia exame por rotina, eu não era aquela pessoa que me alimentava bem, eu comia de tudo, eu não fazia atividade física, eu levava a vida, deixa a vida me levar. E aí a doença veio para me conscientizar de que eu precisava me olhar mais, me cuidar mais, e tudo mudou, porque além de eu começar a me cuidar mais, eu já era da área de saúde, eu já cuidava do outro, então eu comecei a me cuidar para ficar bem, para cuidar do outro. E eu sempre fui uma pessoa que eu amei a vida. Eu nunca fui uma pessoa deprimida, eu nunca fui aquela pessoa, muito pelo contrário. Quando o diagnóstico veio, eu comecei a me perguntar o porquê daquilo, comecei a entender o que é que eu preciso fazer para melhorar disso aqui. A doença existe e ela não tem cura. O que é que eu preciso fazer daqui para frente para que eu consiga viver da melhor maneira possível com a doença? E foi desse jeito que eu ressignifiquei, foi olhando o lado positivo. O que é que eu posso fazer? O que é que há de ser feito para que eu possa melhorar? E o que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu posso tirar de lição, de aprendizado para transformar a vida de outras pessoas com isso? E aí tudo mudou e hoje eu sigo minha missão cuidando de pessoas que, assim como eu, têm um desafio de conviver com doenças autoimunes e com lúpus. E se você também tem doença autoimune e está aí nesse desafio, eu te convido a me seguir para ter aqui mais orientações, mais estratégias e mais dicas e para a gente junto construir uma nova jornada com a doença autoimune. Então vem comigo!